Vai começar a história, vai começar a contação. Se prepara, minha gente, e abre o seu coração. Boa tarde, professoras, professores e todos os profissionais de educação que estão aqui presentes. Eu sou Dani Tovaruela e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu trouxe algumas sugestões de contação de história para auxiliar os pais nesse momento, nesse período de quarentena. No decorrer do curso, vocês podem estar fazendo perguntas, estar mandando, e eu vou estar respondendo no decorrer. Tá certo? Olha, nesse período, é um período que nós, como professores, temos que estar nos reinventando. Nós temos que estar pensando em novas possibilidades, nos reinventando como professores, profissionais, até os pais mesmo têm que estar se reinventando nesse momento. Que nesse período, os pais, eles vão estar lembrando, nós adultos vamos estar lembrando desse período em questões econômicas, em medo, em perdas, só que nesse período as crianças possam ter as melhores lembranças, que eles possam estar lembrando de vocês contando história, dos pais auxiliando nas tarefas escolares, numa receita de bolo, que esses momentos possam se tornar momentos únicos e especiais na vida dessas crianças. Então, eu trouxe atividades simples do dia a dia para transformar esse momento muito especial. Olha só, às vezes os pais falam que não sabem contar história, os professores mesmo, mas não precisa de ser um profissional de contação de histórias para poder contar. Mas nós temos algumas dicas importantíssimas para poder contar a história. Olha só, uma delas é a questão da emoção. Eu tenho que estar demonstrando a emoção necessária para cada história, para cada situação, certo? Eu tenho que estar dando a emoção necessária para cada história que eu vou estar apresentando, tá certo? Então, se eu vou estar contando uma história de felizes para sempre, eu não vou falar, eles viveram felizes para sempre. Não, eu tenho que falar, e eles viveram felizes para sempre. Eu tenho que dar essa entonação, eu tenho que dar a emoção certa para cada história, porque a história está realmente pedindo, tá certo? E outra coisa também é a questão da expressão facial. Conforme a gente vai estar fazendo as coisas, a gente vai estar fazendo uma expressão facial. Então, se a história é uma história feliz, eu não posso estar falando, eu te amo. Eu tenho que estar demonstrando aquele amor, aquela alegria, aquela felicidade do que eu estou falando. E se a história é uma história de raiva, eu não vou falar assim, eu te mato. Eu tenho que dar a emoção certa para cada situação, tá certo? Então, essas são algumas dicas. Outra coisa bem interessante também é a questão da voz. Eu tenho que fazer algumas alterações na voz. Eu não posso estar utilizando a mesma voz para todos os personagens. Então, se eu vou estar falando de uma bruxa, eu não vou falar, eu sou a bruxa. Eu não vou convencer ninguém que eu sou uma bruxa, não é verdade? Então, eu tenho que dar a alteração correta. Olha só. Eu sou a bruxa! A bruxa caçuxa! E assim, vocês vão percebendo que deu vida para o personagem, uma vida, a voz, ela vai estar transformando tudo isso. Mas não precisa de vocês serem perfeitos, o importante é vocês estarem dispostos a estar fazendo o seu melhor, que a criança vai ficar super interessada e envolvida na atividade. Sabem, tem alguns pais que às vezes questionam também a questão assim, mas eu vou fazer tudo isso, mas o meu filho, ele só quer saber de celular, só quer saber de computador, de tecnologia. É um concorrente enorme. Olha, eu falo para vocês que não. A tecnologia, ela não pode ser vista como um concorrente, e sim como um aliado. É muito importante. Eu tenho certeza que nesse período de quarentena, vocês têm sugerido links, atividades, sites educativos para as crianças realizarem nesse período e estar acessando. Então,
é riquíssimo esse conteúdo, é uma estratégia muito funcional, que nós temos que utilizar sim. Só que ela não pode ser vista como a única estratégia para estar realizando essa atividade, certo? Então, hoje, eu estou trazendo várias atividades, várias propostas da contação de histórias, não só pela tecnologia ou pelo livro físico, mas brincadeiras com as histórias. Porque é muito interessante, é muito benéfico a contação de história, essas brincadeiras no contexto familiar. Olha, se eu falar para vocês que a contação de história, ela vai estar aumentando o vocabulário, ela vai estar aumentando a argumentação, isso aí é redundante. É claro que vocês sabem e desenvolve tudo isso sim. Só que no contexto familiar, vai além disso tudo. Sabe por quê? Vai além porque normalmente nossa vida é muito corrida. Muito corrida. E aí o que nós fazemos? Sempre é aquela voz de comando, né? Vai tomar banho, já fez a lição, tira esse sapato do meio do caminho, já guardou o brinquedo, o almoço está pronto, vamos. É ou não é assim? E até a gente como professora, né? Tem vezes também que a gente está sempre ali com voz de comando, de orientação. Só que na hora que a gente vai contar uma história, não é essa voz que a gente utiliza, não é verdade? A gente muda o tom de voz, é uma voz doce, uma voz suave, uma voz que gera encantamento. Ah, isso é perfeito, não é? Isso traz um vínculo afetivo para as crianças. Então é muito gostoso, é muito legal esse momento entre as famílias, tá certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês uma sugestão de atividade de história, que é com a história dos 3 porquinhos. Os 3 porquinhos, isso mesmo. Eu sei que essa história vocês já conhecem, que os pais já conhecem, e é por isso mesmo que eu trouxe essa história. Só que eu trouxe com essa estratégia aqui, ó. Eu trouxe com esses fantoches de peneira, tá bom? Eu trouxe com esses fantoches aqui, ó. Eu dei uma caracterizada neles. Não reparem muito não, porque eu não tenho muita habilidade artística manual, tá certo? Então, vocês podem fazer também, todo mundo. Tá certo? Então, assim, por que eu trouxe essa história dos 3 porquinhos? Eu trouxe porque ela é conhecida tanto pelas crianças como pelos pais. E isso, para começar essa atividade com histórias, vai trazer uma certa segurança para os pais. Porque eles conhecem o enredo, eles conhecem e vão resgatar do seu repertório. Isso vai trazer segurança na hora deles imitarem o lobo, deles conhecerem, deles falarem. Então, isso vai ser interessante para os pais também. E para as crianças, vai ser sempre fantástico, porque criança, eles gostam muito. Eu não sei se vocês já perceberam na sala de aula, que eles gostam muito que a gente repete as mesmas histórias. Quando eles gostam, eles querem de novo. Ai, conta aquela de novo, professora, conta aquela de novo. Eles sempre querem a mesma história. Por que eles gostam que a gente repete a história que eles já conhecem? Eles querem que a gente repete porque eles conhecem o enredo da história. Isso traz segurança para eles. Eles conhecem, eles sabem que o bem vai vencer no final. Então, isso é muito interessante. Eles sabem que o mal não vai vencer, que não vai conseguir vencendo. Então, isso é muito interessante, essa proposta de ser uma história já conhecida, tá bom? E aí, então, a peneira é a estratégia diferente que eu trouxe para vocês. Tá certo? Ah, mas não tem peneira em casa? Não tem problema. Não sei caracterizar? Também não tem problema. Sabe o que vocês podem estar fazendo? Está utilizando objetos do dia a dia. Só que assim, ó, por exemplo, os 3 porquinhos, vocês têm que pegar o mesmo objeto. Por exemplo, pode pegar 3 colheres. O lobo pode pegar uma concha. Tá? Não precisa necessariamente caracterizar como eu fiz aqui. Tá bom? Eu tenho certeza que as crianças não vão ver isso aqui como uma peneira, como colher, como uma concha. Na escola, quando eu contei essa história para as crianças, eu estava interagindo, né, com o lobo, falando com as crianças, e aí falei assim para eles, oi, eu
sou o lobo, vocês viram aonde foi o porquinho, para onde ele fugiu? E aí, sabe que umas crianças, é muito interessante, umas crianças falaram, o porquinho foi por ali, são tudo dedo duro, já contou onde o porquinho foi. Só que outras conhecem o enredo da história e protegeram o porquinho, falaram, eu não sei para onde ele foi não. Isso só foi possível, por quê? Porque eles conhecem o enredo da história, tá? Então, mesmo sendo uma história conhecida, vai ser uma proposta interessante para se fazer em casa. Nessa história também tem a questão da musiquinha, né, que está atrelada à história. Aquela quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau, e tantas outras que vocês podem estar conhecendo. Isso é legal estar colocando também, acrescentando na história, que ela vai ficando mais divertida, tá certo? Então, essa é uma das propostas que eu trouxe para vocês hoje. Tá certo? Estão tomando nota aí? Espero que sim. E agora eu trouxe outra sugestão. Para vocês, o que é isso aqui? É um pano. Para mim isso não é um pano. Para mim isso aqui é história. Isso aqui é história. Porque desse pano, ele pode não ser um pano mais. Agora, ele virou um cabelo da Rapunzel e pode estar sendo jogado. É muito legal. Esse pano, ele pode estar se transformando em uma roupa muito chique. Ele pode se transformar em um tapete mágico. E cada vez que esse pano se transforma, que ele se ressignifica, é uma história diferente que vai estar acontecendo. Por exemplo, eu coloquei o pano aqui no chão e ele virou um tapete mágico, tá certo? E aí, então, o que eu vou fazer? Quem que está no tapete mágico? Para onde eles vão? O que eles vão fazer? Tá certo? Então, olha aí a história sendo criada, porque nós somos eternos contadores de história. E as crianças, olha que eles têm história para contar, hein? Eles falam bastante, têm muita imaginação e criatividade, tá certo? Então, essa é uma atividade, uma proposta para estar ressignificando apenas um pano e transformando em histórias e brincadeiras. E os seus pais também podem estar fazendo, virando várias cenas e várias brincadeiras e várias histórias divertidíssimas, tá certo? E são sugestões que a gente pode estar envolvendo toda a família. Não é só o pai com a criança, só a mãe, só a avó, só um familiar, um tio. Não, pode ser uma brincadeira de domingo, uma brincadeira de sábado à tarde e de todos os dias que a gente está em casa nesse período, não é? Então, é uma brincadeira muito legal. Agora, esse pano também, ele pode se ressignificar mais uma vez. Ele pode se transformar em uma cabana. Uma cabana, isso mesmo. Ele pode estar se transformando, pendurando um lençol na cama, no teto, na vassoura. Eu não sei onde vocês vão pendurar, mas pode virar uma cabana. E isso é muito legal. Essa questão de preparar o ambiente para a história, isso é sensacional. Quando você prepara o ambiente para a história, um ambiente diferente, a criança fala, opa, o que será que vai acontecer aqui? Isso, professoras, é até na escola, tá? São sugestões que eu estou trazendo para a família, mas que vocês podem também estar trazendo para a escola, essa questão da preparação do ambiente. Então, assim, se eu pego o tapete que fica na sala e levo para a varanda, já é um outro lugar. A criança fala, o que esse tapete está fazendo aqui? Alguma coisa diferente vai acontecer. Se eu pego o lençol e estico no quintal, o que vai acontecer? Então a criança já vai ficando curiosa. E você acha que ela vai lembrar do celular nessa hora? Só se for para tirar foto desse momento incrível, não é? Então, é isso. A preparação do ambiente é muito interessante a proposta. E para essa atividade que eu vou trazer para vocês agora, a cabana é uma ótima sugestão de preparação do ambiente, tá? Eu vou trazer essa proposta, com coisas simples também, é uma história que eu vou estar contando para vocês, e através dela vão surgir outras atividades, outras brincadeiras e outras histórias, tá certo? Então é a história, hoje que eu vou contar para vocês, é a história do afogante,
tá bom? Então, a preparação do ambiente é a cabana, que vai ser super legal, tá? E dependendo da idade da criança, vocês talvez precisam de estar modificando algumas questões, tá? Mas aí no final eu explico direitinho para vocês. Então, preparados para a história? Vamos lá? Ela começa assim. Era uma vez uma escola que sempre, todo ano, fazia um acampamento. Nesse acampamento, era o evento mais esperado por todos os alunos. Porque nesse acampamento tinham muitas brincadeiras, tinha muitas atividades ao ar livre, as crianças se divertiam muito. Mas a professora dava sempre uma tarefa. Quando chegou lá, a professora já explicou. Olha, queridos alunos, vocês vão ter que pesquisar ao ar livre um animalzinho, um bichinho, um inseto que vocês quiserem, que vocês observarem, vão registrar bonitinho e no final do dia vamos todos apresentar para os seus colegas, tudo bem? As crianças ficaram animadíssimas e saíram correndo, anotando coisa, tirando foto. Foi uma diversão aquele dia. Todos fazendo a tarefa que a professora sugeriu. E chegou o momento de apresentar para os seus colegas os animaizinhos. E um apresentava a abelha, o outro a joaninha, e cada um ia falando, animadíssimos. Mas tinha um menininho que ficou lá no fundo desconcertado. E vocês não imaginam, chegou a vez dele de falar. E a professora falou, e aí, Renan, qual é o seu animalzinho? O meu animalzinho, professora, o meu animalzinho meu Deus, afogante, o afogante, esse mesmo, afogante. Todo mundo falou, o quê? Afogante? Ninguém conhecia que animalzinho era esse. E aí a professora falou assim, então já sei, eu tenho uma sugestão para vocês. E se o Renan fosse lá fora e nos mostrasse aonde ele encontrou esse afogante? As crianças ficaram animadíssimas. Mas sabe o que aconteceu? Já estava ficando de noite, estava ficando escuro. Então cada um pegou a sua lanterna. E eles saíram todo mundo procurando aonde estava o afogante. E procurava daqui, procurava dali, isso na árvore, embaixo, e nada do afogante. E o Renan, mais uma vez, totalmente desconcertado. Até que ele chamou a professora. Professora, sabe o que é? Porque eu passei o dia todo brincando e eu não pesquisei nada, professora. Eu quis me divertir e esqueci de procurar. E aí eu só fiz essa brincadeira do afogante. A professora conversou com o Renan e explicou da responsabilidade dessa tarefa que ele precisava fazer. Mas também falou da importância dele ter contado a verdade. Que isso foi muito legal. Todos voltaram, cada um para suas barracas, e aí eles foram dormir. No outro dia, a professora, muito criativa e não perde a oportunidade, e aí então ela sugeriu uma atividade. Cada um, com certeza, imagino que vocês também, aí de casa, imaginaram um afogante de um jeito. Será que ele voava? Será que ele nadava? Será que ele era pequenininho? Será que ele era grandão? Como será que ele era? E as crianças também ficaram assim pensando. Então eles tiveram a oportunidade de criar o seu próprio afogante. A professora deu as orientações. E agora eu vou orientar vocês de como que é que constrói o afogante, tá certo? É assim, vocês vão pegar uma folha e dobrar ao meio, ó. Uma folha sulfite, tá certo? Dobrar ao meio e a parte aberta para cima, tá bom? Dobraram aí a folha de vocês? Tá certo. Aí vocês vão escrever o nome, tá? É legal escrever em letra cursiva, que ele fica mais bonitinho depois no final, tá? Escreveram aí? Muito bem. Então, agora, a outra proposta é
eu prefiro utilizar a mão do que a tesoura, porque assim também a gente vai estar trabalhando a coordenação motora. E a gente vai estar rasgando as duas folhas juntas, tá? Rasgando assim em volta do nome. Tem que ser as duas folhas. Vamos lá, estão fazendo? Estão conseguindo? Não vale usar tesoura, hein? Estou aqui espiando vocês. Isso. Tem que ser assim, ó, em volta de cada letrinha, tá bom? Isso, vamos lá. Quase acabando. Isso é bem legal, que vai estar trabalhando também a coordenação motora, imaginação, é arte, história, tudo numa única atividade, tá certo? Vai durar uma tarde inteira de atividade. Aí, acabei. Olha só, e quando a gente abrir, tcharam, é o meu afogante. E o seu com o seu nome vai ficar de outro jeito, tá? Depois disso, e aí que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar decorando, tá pintando. Eu trouxe um aqui decorado. Vocês não vão dar risada do meu afogante, hein? Esse é o meu afogante, tá? Que eu fiz, eu decorei. Aí vocês podem utilizar o que vocês têm em casa, canetinha, lápis, retalho, papel, o que vocês quiserem fazer para estar decorando. E aí, acabou a atividade? Pode acabar ou pode também trazer muitas outras coisas a partir daqui. A partir dessa atividade, o afogante está aqui. Então, eu posso dar um nome para o afogante. Eu posso estar agora falando onde ele nasceu, como que ele se locomove, o que ele come, se ele nada, se ele voa. Você entendeu? Então, eu posso estar criando uma história, apresentando para o papai, para a mamãe, para os familiares em casa. Tá certo? Então, pode estar todo mundo ali, cada um confeccionar o seu e mostrar também como as pessoas são diferentes, como cada um pode ser diferente, tá bom? Então, essa é uma outra proposta que eu trouxe para vocês. Estão anotando aí? Estão tomando nota? Ah, muito bem. Estão cansados? Levanta um pouquinho. Aí, se está cansado, levanta um pouquinho. Dá uma esticadinha. Só não vale sair, hein? Vamos continuar. Toma uma água. Eu vou tomar uma água também. Toma uma aguinha aí, para a gente continuar. Ai, gente, espera só um pouquinho. Pera, não, pera, é sério mesmo, espera só um pouquinho. O celular está tocando, peraí. Alô? Não, eu tenho que atender, gente. Espera só um pouquinho, é sério mesmo. Alô? Mãe? Eu tô no curso. Lembra que eu falei? Tá online. Tá todo mundo vendo. Não, fica tranquila, eu tô tomando cuidado. Tô tomando cuidado, sim. Pode deixar, passando álcool gel, lavando a mãozinha. E você fica em casa, hein? Não é pra sair. Tá certo? Depois a gente se fala. Tá bom, tá. Beijo, tchau, 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 tchau. Ai, gente, desculpa. Eu precisava de atender a minha mãe. Ai, gente, é claro que é só uma brincadeira, não é? Eu só fiz essa brincadeira para vocês entenderem que um objeto, ele pode ser ressignificado. Esse sapato aqui, ele passou a ser um telefone a partir do momento que eu atendi ele. Eu atendi, ele deixou de ser um sapato e passou a ser um telefone. Eu tenho certeza que se você pegar o sapato, começar a falar, alô, e falar para a criança, olha, é para você? Imediatamente ela vai pegar e falar, alô, e vai continuar a história. Ela vai inventar na hora com quem ela está falando, o que a pessoa está conversando. A partir de um sapato, vai vir muitas histórias, vai vir muitas brincadeiras com a criança. Então, essa só é uma brincadeira para vocês entenderem o quanto um objeto ele pode estar sendo ressignificado. Tá? Eu já mostrei as peneiras, mostrei o sapato. Também tenho aqui. Aqui, ó, também é um espanador, que eu fiz de um urubuzinho. Essa aqui é quando eu conto a história da festa no céu. E aí eu utilizo o espanador para contar a história. Minha gata também gostou muito dele, né? Ela deu umas furadinhas nele, ela gostou bastante, tá? Do fantoche. Se vocês tiverem uma gata, não deixe perto, tá?
Então, é assim que a gente vai estar trazendo objetos do dia a dia e brincando. Não precisa necessariamente caracterizar, né, como eu fiz. Mas, a partir do momento que você dá vida, dá voz ao personagem, ele deixa de ser aquele objeto. Eu trouxe essa proposta aqui agora, outra coisa. Essa caixa. Vocês podem chamar de caixa mágica, caixa de histórias, o que vocês quiserem estar chamando essa caixa, tá certo? Dentro dela tem vários objetos. Então, eu tenho um sapinho, eu tenho um colar, tenho isso aqui, uma bolsa, o que mais? Uma flor. Quanto mais diversificado tiver os objetos aqui, é mais legal. Um dadinho, utensílio de cozinha, né? Espera que tem mais coisa aqui. Tem um carrinho, tem um copinho. Então, tem uma diversificação de objetos aqui dentro. Quanto mais diversificado, mais legal vai ser. Tá, mas e aí? O que eu vou fazer com essa caixa lotada de objeto? Se eu falar para vocês que essa caixa aqui, ó, também está lotada de histórias, vocês vão acreditar? Pois é, tem muitas e muitas histórias aqui dentro dessa caixa. Aqui nessa caixa, então, tem muitas histórias. Por exemplo, como eu posso estar aplicando essa atividade, essa caixa aqui, ó. Então, eu posso estar fazendo ela de diversas formas. Eu posso começar e posso terminar a brincadeira com a caixa. Então, eu vou brincar sozinha. Eu vou retirar um objeto daqui e vou começar a contar a história. Então, por exemplo, era uma vez uma flor que estava no jardim. Ela estava lá, linda e formosa, num dia ensolarado, quando de repente apareceu um sapo pulando, e cheirou a flor. Como você é cheirosa! Mas de repente escutou um barulho muito forte. E aí, de repente, era o carro que estava passando. E aí, cada vez que você vai tirando um objeto, você vai contando a história. E o mais legal é ser uns objetos bem diversificados. Porque assim, você vai ter que fazer a ligação com aquilo tudo. Imagine só fazer a ligação dessa história do jardim com a bruxa. Imagine só como que ia ser. E depois acrescentar esse utensílio de cozinha. Então é muito legal. Quanto mais diversificado, mais divertido vai ser a brincadeira. Então, eu posso estar fazendo eu sozinha, por exemplo, a criança começa e ela termina contando até esgotar os objetos. Ou, por exemplo, a criança começa, aí é a vez do pai. Ela pega um objeto e está falando, olha, é o sapo, não sei o quê. Aí vem o pai, pega o próximo objeto e continua. A mãe, o familiar, tá? Eles vão estar dando continuidade. Essa é uma outra proposta. Para ficar legal também, pode estar pegando o controle. Para fazer, ó, pega o controle, mas não me pausa não, hein? Não me pausa e não dá stop, que ainda tem mais um pouquinho de curso, tá certo? Aí pode pegar o controle e tá pausando, ó. Parou, agora parou a história que é minha vez, tá certo? Então, o controle também é uma maneira de poder estar brincando a partir disso, tá? Então, eu tenho certeza que vai ser uma tarde, um momento super agradável entre família. Tenho certeza que depois que tudo isso passar, a gente não pode nem dizer que nós vamos voltar ao normal, não é? Eu acho que depois disso, todos nós voltaremos melhores, né? Acredito que os pais, com tantas atividades, com tantas propostas que vocês estão trazendo, eles vão se tornar pais melhores e vão ter momentos incríveis com as crianças, tá certo? Então, essa é uma proposta da caixa. Uma outra variação, ao invés da caixa, a gente pode utilizar as cartas também. Eu tenho essas cartas aqui, mas vocês podem estar confeccionando também. Vocês podem ver, ó, que em cada carta tem um objeto.
E aí também, através disso, vocês podem estar criando história. Era uma vez um espelho mágico, e assim por diante. Cada vez que muda a figura, vai dando continuidade na história. Não sei se vocês conseguem ver bem, mas é bem variado também os desenhos. Vocês podem pegar de revista, da internet mesmo, e estar produzindo esse material, tá certo? Eu acho que produzindo ele fica até mais interessante, que ele fica maior, mais visível, acho que até mais legal do que as cartas. Nessa mesma proposta de estar contando história, tem pai que tem uma habilidade danada em estar fazendo dobradura, né? Que faz aqueles passarinhos bem difíceis, barquinho, e a gente pode estar valorizando esse conhecimento dos pais. Eles podem estar fazendo várias dobraduras que eles têm habilidade, tá fazendo, e colocar numa caixinha também, colocar no centro e contar a história a partir de cada dobradura que pega também, tá? É uma variação da questão da caixa que também vai dar certo essa atividade e vai valorizar o pai. Porque ele vai falar, ai, que legal, eu fiz essa dobradura, vai mostrar para o filho. E às vezes o filho vai querer aprender a fazer. Coisas que às vezes no dia a dia, ó, a criança às vezes nem sabe que o pai sabe fazer aquela dobradura tão legal e interessante. Tá? Então, às vezes é uma maneira de estar mostrando o que o pai sabe para a criança. Tá? Então, essa é mais uma proposta para vocês. Outra proposta que eu trouxe, mas eu não vou contar a história, só vou falar para vocês, é da Casa Sonolenta. Tá? É do livrinho da Casa Sonolenta. Quando eu conto, eu utilizo a bexiga para estar contando. Cada personagem, ela vai estar sendo uma bexiga. E aí eu vou colocando uma bexiga em cima da outra, ficando empilhadas. Tá? Mas aí vocês podem depois acessar minhas redes sociais, que eu vou estar postando o vídeo com essas histórias, com algumas histórias, tá certo? E aí então eu vou colocando uma bexiga em cima da outra, conforme vai falando da história, que a avó estava dormindo, que o menino dormiu em cima da avó, que em cima do menino tinha um gato, que tinha não sei o quê, e tinha uma pulguinha acordada. Ah, essa pulguinha acordada vai fazer um estrago, não é? E a pulguinha vai indo, estourando a bexiga, tá? Então, também é uma proposta com coisas do dia a dia que tem em casa, que pode estar sendo feita, tá? Com a lanterna ainda, outra proposta é estar fazendo teatro de sombras, que também é legal. Até naquela atividade do afogante que eu falei para vocês, eu até acabei esquecendo de falar isso. Na hora que as crianças vão procurar o afogante, naquela hora, é legal os pais saírem também do ambiente que eles estão e sair pela casa. Se a criança já é maiorzinha, pode sair pela casa, ó, procurando, e procura embaixo da cama, e procura na cozinha, procura no armário, e também é uma atividade legal para estar sendo realizada, né? Brincar com a lanterna. Agora, se a criança for pequenininha e tiver medo, aí precisa de rever como vai ser feito, tá bom? Então, foram essas propostas de atividade que eu trouxe para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado bastante, tenham tomado nota. Algumas vocês podem já estar conhecendo, mas não esqueçam de estar passando para os pais, falando o quanto é importante eles estarem nesse momento presentes na vida dos filhos, o quanto está sendo importante eles estarem contando histórias. E vocês perceberam que eu não trouxe nenhuma história de livro físico, porque isso daí eles podem estar pegando e é fácil, né? Eles estarem pegando e lendo. Então eu trouxe para vocês sugestões de brincadeiras com histórias, onde eles possam estar se reinventando, brincando, criando, valorizando o conhecimento da criança. Não é porque nós estamos em casa que o conhecimento vai parar, que a criatividade e a imaginação vai parar. Então, em casa, essa é uma maneira da gente poder estar incentivando a criança a criar. Nisso tudo, ela está trabalhando produção de texto. Mesmo ela não estando registrando no caderno, ela está trabalhando produção de texto, porque ela está criando, ela está imaginando. Então, eu tenho certeza que vai contribuir bastante para a aprendizagem das crianças. Tá certo? Olha, foi um prazer enorme, imenso estar aqui com vocês hoje. Eu trouxe para vocês aqui o meu livro,
tá? Sou Dani Tovaruela. Esse é o meu livro Biblioteca, um Espaço Mágico. Fica a sugestão para vocês lerem para os seus alunos. É muito legal, muito interessante. Conta a história e a importância dos livros. Mesmo a gente valorizando os e-books, os livros baixados na internet, a gente também não pode desvalorizar o livro físico, tá certo? Então, essa é uma sugestão de livros. Claro, é o meu livro, claro que eu ia sugerir ele. Tá? Então, vocês procurem por ele, tá bom? Vocês podem estar me adicionando na rede social, tá bom? É Dani Tovaruela. Podem estar acessando o meu site também, www.dani com y, tá? danitovaruela.com.br. E a gente pode estar conversando, trocando figurinha. Vocês podem estar acessando, que logo mais vocês vão estar vendo alguns vídeos também. Porque da mesma forma que vocês estão se reinventando, eu também estou me reinventando como professora também, tá certo? Então, eu agradeço imensamente por vocês me aguentarem até agora, tá bom? E agora vocês podem estar liberadas. Um grande beijo e espero que a gente possa se encontrar em breve. E quem puder, fica em casa. Grande beijo.